Carlos Castaneda, A Arte do Sonhar. Capítulo 2. O primeiro portão do sonhar. Como preâmbulo à sua primeira lição sobre sonhar, Dom Juan falou sobre a segunda atenção, como um desenvolvimento. Começa com a ideia que nos vem mais como uma curiosidade do que como uma possibilidade real. Transforma-se em algo que só pode ser sentido, como uma sensação. Finalmente evolui para um estado de ser, ou uma região de praticalidades, ou uma força superior que nos abre mundos além de nossas fantasias mais desvairadas. Os feiticeiros têm duas opções para explicar a feitiçaria. Uma é falar em termos metafóricos e contar sobre um mundo de dimensões mágicas. A outra é explicar suas atividades em termos abstratos, próprios da feitiçaria. Eu sempre preferi a última, apesar de nenhuma das duas opções jamais satisfazer a mente racional de um ocidental. Dom Juan me disse que, ao descrever metaforicamente a segunda atenção como um desenvolvimento, ele queria dizer que, sendo um subproduto do deslocamento do ponto de aglutinação, a segunda atenção não é algo que aconteça naturalmente. Deve ser intencional, vendo-a de início como uma ideia e terminando por percebê-la como uma consciência fixa e controlada do deslocamento do ponto de aglutinação. Vou ensinar a você o primeiro passo para o poder, disse Dom Juan, iniciando sua instrução sobre a arte do sonhar. Vou lhe ensinar como estabelecer o sonhar. O que significa estabelecer o sonhar? Significa ter um comando preciso e prático sobre a situação geral de um sonho. Por exemplo, você pode sonhar que está em sua sala de aula. Estabelecer o sonhar significa que você não deixa o sonho virar outra coisa. Você não salta da sala de aula para as montanhas, por exemplo. Em outras palavras, você controla a visão da sala de aula e não deixa que ela desapareça enquanto você quiser. Mas é possível fazer isso? Claro que é possível. Esse controle não é diferente do controle que temos sobre qualquer situação em nossas vidas cotidianas. Os feiticeiros estão acostumados com ele, conseguem-no sempre que desejem ou precisem. Para se acostumar com ele, você deve começar a fazer uma coisa bastante simples. Esta noite, em seus sonhos, você deve olhar para as mãos. Não falamos muito mais sobre isso na consciência de nosso mundo cotidiano. Em minhas recordações das experiências da segunda atenção, entretanto, descobri que tivemos uma troca mais do que extensiva. Por exemplo, eu expressei meus sentimentos sobre o absurdo da tarefa, e Dom Juan sugeriu que eu deveria encará-la em termos de uma busca divertida, em vez de solene e mórbida. Seja tão pesado quanto quiser ao falarmos sobre sonhar, disse ele. As explicações sempre pedem pensamentos profundos, mas quando estiver sonhando, seja tão leve quanto uma pena. Sonhar tem de ser feito com integridade e seriedade, mas no meio de risos e com a confiança de quem não tem qualquer preocupação. Somente nessas condições, nossos sonhos podem se transformar no sonhar. Dom Juan me assegurou que havia escolhido aleatoriamente minhas mãos para que eu olhasse nos sonhos, e que seria válido olhar para qualquer outra coisa. O objetivo do exercício não era descobrir uma coisa específica, mas empenhar minha atenção sonhadora. Dom Juan descreveu a atenção sonhadora como o controle que adquirimos sobre nossos sonhos depois de fixar o ponto de aglutinação em qualquer posicionamento novo para o qual ele tenha se deslocado durante os sonhos. Em termos mais gerais, ele chamava a atenção sonhadora
de uma faceta incompreensível da consciência, que existe por si, esperando o momento de atraí-la, um momento em que lhe daremos um objetivo, uma faculdade oculta que todos nós temos em reserva, mas que nunca temos a oportunidade de usar. As primeiras tentativas de procurar minhas mãos no sonho foram um fiasco. Depois de meses de esforços mal sucedidos, desisti e reclamei de novo com Dom Juan sobre o absurdo desta tarefa. Existem 7 portões, ele disse em resposta, e os sonhadores precisam abrir todos eles, um de cada vez. Você está diante do primeiro portão que precisa ser aberto caso deseje sonhar. Por que você não me disse isso antes? Teria sido inútil falar sobre os portões do sonhar antes de você bater de cabeça contra o primeiro. Agora você sabe que há um obstáculo que precisa superá-lo. Dom Juan explicou que há entradas e saídas no fluxo de energia do universo, que no caso específico do sonhar, há 7 entradas experimentadas como obstáculos, que os feiticeiros chamam de 7 portões do sonhar. O primeiro portão é o limiar que precisamos atravessar, tornando-nos conscientes de uma sensação particular antes do sono profundo. Uma sensação como um peso agradável que não nos deixa abrir os olhos. Chegamos a esse portão no instante em que nos conscientizamos de que estamos caindo no sono, suspensos na escuridão e na sensação de peso. Como que eu me conscientizo de que estou caindo no sono? Existem etapas a seguir? Não existem etapas a seguir. Só precisamos intentar que temos consciência de estar caindo no sono. Mas como se intenta que estamos conscientes disso? É muito difícil se falar a respeito do intento. Eu, ou qualquer outra pessoa, pareceria idiota tentando explicar. Pense nisso quando ouvir o que tenho a dizer em seguida. Simplesmente intentando, os feiticeiros intentam alguma coisa que os coloca no intento. Isso não significa nada, Dom Juan. Presta muita atenção. Algum dia vai ser sua vez de explicar. A afirmação parece sem sentido porque você não a está colocando no contexto adequado. Como qualquer pessoa racional, você pensa que compreender está unicamente no âmbito da razão da sua mente. Para os feiticeiros, como a afirmação que fiz, tem a ver com o intento e com o intentar. Compreendê-la está no âmbito da energia. Os feiticeiros acreditam que, se intentarmos essa afirmação para o corpo energético irá entendê-la em termos inteiramente diferentes dos termos da mente. O truque é buscar o corpo energético. Para isso você precisa de energia. Em que termos o corpo energético entenderia essa afirmação do Juan? Em termos de um sentimento corporal, o que é difícil de descrever. Você precisa experimentar para saber o que eu estou dizendo. Pedi uma explicação mais precisa, mas Dom Juan bateu nas minhas costas e me fez entrar na segunda tensão. Aquilo ainda era algo totalmente misterioso para mim. Eu poderia ter jurado que seu toque me hipnotizou. Acreditei que ele tinha instantaneamente me colocado para dormir. E sonhei que me vi andando com ele numa avenida larga, ladeada por árvores, em alguma cidade desconhecida. Foi um sonho tão nítido e eu estava tão consciente de tudo que imediatamente tentei me orientar lendo os letreiros e olhando as pessoas. Definitivamente não era uma cidade onde se falava inglês ou mesmo espanhol, mas era uma cidade ocidental. As pessoas pareciam ser do norte da Europa, talvez lituanas. Fiquei absorvido tentando ler cartazes e sinalizações de trânsito. Dom Juan me cutucou levemente.
Não se preocupa com isso. Não estamos em nenhum lugar identificável. Só emprestei minha energia para que você alcançasse seu corpo energético. Com isso, atravessamos para outro mundo. Isso não vai durar. Então usa seu tempo com sabedoria. Olha para tudo, mas sem ser óbvio. Não deixa que ninguém o perceba. Andamos em silêncio. Foi uma caminhada de 1 quarteirão e que teve um efeito notável sobre mim. Quanto mais andávamos, maior minha sensação de ansiedade visceral. Minha mente estava curiosa, meu corpo alarmado. Tinha a compreensão claríssima de não estar nesse mundo. Quando chegamos a uma esquina e paramos de andar, vi que as árvores da rua haviam sido cuidadosamente podadas. Eram árvores baixas, com folhas enroladas de aparência dura. Cada árvore tinha um grande espaço quadrado para receber água. Não havia ervas daninhas nem lixo naqueles espaços, como se vê ao redor das árvores nas cidades. Somente uma terra fofa, preta, como carvão. No momento em que focalizei os olhos na esquina, antes de dar o passo para atravessar a rua, percebi que não havia carros. Tentei desesperadamente olhar as pessoas ao redor, para descobrir alguma coisa que explicasse minha ansiedade. Elas me olharam de volta. Num instante, um círculo de olhos duros, azuis e castanhos, havia se formado ao nosso redor. Uma certeza me golpeou como um soco. Isso não era absolutamente um sonho. Estávamos numa realidade além do que conheço como real. Virei-me para encarar Dom Juan. Naquele momento, eu estava para perceber o que havia de diferente com aquelas pessoas, mas um vento estranho e seco que veio direto às minhas narinas bateu em meu rosto. Borrou minha visão e me fez esquecer o que queria dizer a Dom Juan. No instante seguinte, voltei ao lugar onde tudo começara, a casa de Dom Juan. Estava deitado num colchão de palha, encolhido de lado. Emprestei minha energia e você alcançou seu corpo energético. Dom Juan disse num tom casual. Ouvi que ele estava falando, mas eu me sentia tonto. Uma coceira estranha em meu plexo solar fazia com que eu respirasse entrecortado. Eu sabia que estivera em vias de descobrir alguma coisa transcendental sobre o sonhar, sobre as pessoas que vira e, no entanto, não conseguia colocar um foco, o que quer que eu soubesse. Onde nós estávamos, Dom Juan? Perguntei. Foi um sonho? Um estado hipnótico? Não foi um sonho, ele respondeu. Foi o sonhar. Ajudei-o a alcançar a segunda atenção para que você compreendesse o intento, não como um tema para o seu raciocínio, mas para seu corpo energético. Nesse ponto você ainda não pode compreender a importância disso tudo, não só porque não tem energia suficiente, mas também porque não está intentando nada. Se estivesse, seu corpo energético compreenderia de imediato que o único modo de intentar é concentrando seu intento naquilo que você deseja intentar. Dessa vez, concentrei para você em alcançar seu corpo energético. O objetivo de sonhar é intentar o corpo energético? Perguntei subitamente com o poder de um raciocínio estranho. Pode se colocar desse modo, ele disse. Nesse caso em especial, já que estamos falando sobre o primeiro portão do sonhar, o objetivo de sonhar é intentar que o seu corpo energético torne-se consciente de que você está caindo no sono. Deixa seu corpo energético fazê-lo. Intentar é desejar sem desejar, fazer sem fazer. Aceite o desafio de intentar, prosseguiu ele. Empenhe sua determinação silenciosa, sem qualquer pensamento, em convencer-se de que alcançou o corpo energético e de que é um sonhador. Isso irá automaticamente colocá-lo na posição de estar consciente de que está caindo no sono. Como posso me convencer de que sou um sonhador quando não sou? Quando você ouve que precisa se convencer, imediatamente se torna mais.
racional. Como pode se convencer de que é um sonhador quando sabe que não é? Intentar é as duas coisas. O ato de convencer a si próprio de que é de fato um sonhador, apesar de nunca ter sonhado antes, e o ato de ficar convencido. Então eu tenho de dizer a mim mesmo que eu sou um sonhador e tentar o máximo possível acreditar nisso. Não. Intentar é muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais complexo do que isso. Exige imaginação, disciplina e objetivo. Nesse caso, intentar significa que você obtém um conhecimento inquestionável, corporal, de que é um sonhador. Você sente que é um sonhador, com todas as células do corpo. Dom Juan acrescentou num tom jocoso que ele não tinha energia suficiente para me fazer outro empréstimo para um intento, e que a coisa a fazer era buscar sozinho meu corpo energético. Segurou-me que intentar o primeiro portão do sonhar era um dos meios descobertos pelos feiticeiros da antiguidade para chegar à segunda atenção e ao corpo energético. Depois de dizer isso, ele praticamente me expulsou da sua casa, ordenando que eu não voltasse até ter tentado o primeiro portão do sonhar. Voltei para casa. Todas as noites, durante meses, fui dormir tentando com toda a força me conscientizar de que estava caindo no sono e ver minhas mãos nos sonhos. A outra parte da tarefa, convencer-me de que era um sonhador e que havia alcançado o corpo energético, era totalmente impossível. Então, numa tarde, enquanto cochilava, sonhei que estava olhando para minhas mãos. O choque bastou para me acordar. Aquele se mostrou um sonho especial que não pôde ser repetido. Passaram-se semanas, fui incapaz de me conscientizar de que estava caindo no sono ou de encontrar minhas mãos. Comecei a perceber, entretanto, que estava tendo em meus sonhos um vago sentimento de algo que eu deveria ter feito, mas que não conseguia recordar o que fosse. Esse sentimento ficou tão forte a ponto de me acordar constantemente durante a noite. Quando contei a Dom Juan sobre minhas tentativas fúteis de atravessar o primeiro portão do sonhar, ele me deu algumas diretrizes. Pedir que um sonhador encontre um determinado item em seus sonhos é um subterfúgio, disse ele. A verdadeira questão é conscientizar-se de que está caindo no sono. E por mais estranho que possa parecer, isso não acontece ordenando-se a ficar consciente de estar caindo no sono, e sim mantendo a visão da coisa que se está procurando no sono. Disse-me que os sonhadores olham rápido e deliberadamente tudo que está no sono. Se concentram sua atenção em algo específico, é apenas como um ponto de partida. A partir dali, sonhadores passam a olhar outros itens do conteúdo do sonho, voltando ao ponto de partida quantas vezes for possível. Depois de grande esforço, realmente encontrei minhas mãos em meu sonho, mas nunca eram minhas. Eram mãos que apenas pareciam me pertencer. Mãos que mudavam de forma, tornando-se às vezes quase que um pesadelo. Mas o resto do conteúdo do sonho estava sempre agradavelmente fixo. Eu quase podia sustentar a visão de qualquer coisa em que focalizasse minha atenção. A coisa prosseguiu assim durante 4 meses, até um dia em que minha capacidade de sonhar mudou aparentemente por si própria. Eu não tinha feito nada de especial, apesar da determinação constante de me conscientizar que estava caindo no sono e encontrar minhas mãos. Sonhei que estava visitando a cidade onde eu nasci. Não que a cidade com a qual sonhava se parecesse com aquela onde eu nasci, mas de algum modo eu tinha a convicção de que era. Tudo começou como um sonho comum, porém bastante vívido. Então a luz do sonho mudou,
As imagens tornaram-se mais nítidas. A rua onde eu andava tornou-se notavelmente mais real do que um momento antes. Meus pés começaram a doer. Pude sentir que as coisas eram absurdamente duras. Por exemplo, ao bater contra uma porta, não somente experimentei a dor no joelho, que bateu, como também fiquei furioso por minha falta de jeito. Caminhei realisticamente por aquela cidade, até ficar exausto. Vi tudo que poderia ver se fosse um turista andando pelas ruas de uma cidade. E não havia qualquer diferença entre aquela caminhada onírica e as caminhadas que eu dava numa cidade que visitava pela primeira vez. Acho que você foi um pouquinho longe demais, Dom Juan disse depois de ouvir meu relato. Só era necessário a sua consciência de estar caindo no sono. O que você fez é equivalente a derrubar uma parede só para esmagar um mosquito pousado nela. Quer dizer que eu fiz besteira, Dom Juan? Não, não. Mas aparentemente você está tentando repetir algo que fez antes. Quando eu fiz seu ponto de aglutinação mudar e nós terminamos aquela cidade misteriosa, você não estava dormindo. Estava sonhando, mas não dormindo. Isso quer dizer que seu ponto de aglutinação não alcançou aquele posicionamento através de um sonho normal. Eu forcei-o a se deslocar. Você certamente pode alcançar a mesma posição através de um sonho, mas eu não aconselharia isso, por enquanto. É perigoso? Ah, e como? Sonhar tem que ser uma coisa muito sóbria. Não é possível se dar ao luxo de qualquer movimento em falso. Sonhar é um processo de despertar, de obter controle. Nossa atenção sonhadora deve ser sistematicamente exercitada, porque ela é a porta para a segunda atenção. Qual é a diferença entre a atenção sonhadora e a segunda atenção? A segunda atenção é como um oceano, e a atenção sonhadora é como um rio que deságua nela. A segunda atenção é estar consciente de mundos inteiros, tão totais quanto o nosso, ao passo que a atenção sonhadora é estar consciente dos itens de nossos sonhos. Ele enfatizou que a atenção sonhadora é a chave para cada movimento no mundo dos feiticeiros. Disse que, entre a imensidão de itens de nossos sonhos, existem interferências energéticas reais, coisas que foram postas em nossos sonhos por uma força estranha. Poder encontrá-las e segui-las é feitiçaria. A ênfase que ele pôs naquelas afirmações foi tamanha que tive de pedir-lhe para explicar. Ele hesitou por um instante antes de responder. Os sonhos são, senão, uma porta, um alçapão para outros mundos. Assim, os sonhos são vias de duas mãos. Por esse alçapão, nossa consciência atravessa para outros reinos, e esses outros reinos mandam batedores para nossos sonhos. O que são esses batedores? Cargas de energia que se misturam aos itens de nossos sonhos normais. São fluxos de energia estranha que entram em nossos sonhos e que nós interpretamos como itens familiares ou desconhecidos. Desculpa, Dom Juan, mas não consigo achar pé nem cabeça na sua explicação. Não consegue porque insiste em pensar nos sonhos em termos que você conhece, como aquilo que acontece conosco durante o sonho. Eu estou insistindo em dar outra versão. O sonho é uma abertura para outras esferas de percepção. Através desse alçapão entram correntes de energia estranhas. A mente, ou o cérebro, capta essas correntes de energia e transforma em partes dos nossos sonhos. Parou, obviamente, para dar à minha mente tempo de absorver o que dizia. Os feiticeiros têm consciência dessas correntes de energia estranha. Continuou. Eles percebem-nas e tentam isolá-las dos itens normais de seus sonhos. Por que eles a isolam, Dom Juan?
porque elas vêm de outras esferas. Se as seguirmos até suas fontes, elas servirão como guias para áreas de um mistério tão grande que os feiticeiros estremecem à simples menção dessa possibilidade. Como que os feiticeiros as isolam dos itens normais dos seus sonhos? Através do exercício e do controle de sua atenção sonhadora. No momento, nossa atenção sonhadora as descobre entre os itens de um sonho. Concentra-se nelas. E então todo o sonho se desmorona, deixando apenas a energia estranha. Dom Juan se recusou a levar o tema adiante. Voltou a discutir minha experiência e disse que, no todo, tinha de ver meu sonho como minha primeira tentativa genuína, que isso significava que eu conseguira alcançar o primeiro portão do sonhar. Em outra discussão, numa outra época, ele trouxe abruptamente o assunto de volta e disse: "Vou repetir o que você deve fazer em seu sonho para atravessar o primeiro portão do sonhar. Primeiro deve focalizar sua vista em qualquer coisa que você escolha como ponto de partida. Em seguida, vire-se para outros itens e dê olhadas breves. Focalize seu olhar no máximo de coisas que puder. Lembre-se que, se você olhar rapidamente, as imagens não mudam. Em seguida, volte para o item original, o primeiro para o qual você olhou. O que significa passar o primeiro portão do sonhar? Alcançamos o primeiro portão do sonhar ficando conscientes de que estamos caindo no sono, ou tendo, como você teve, um sonho gigantescamente real. Depois de termos alcançado o portão, devemos atravessá-lo, podendo manter a visão de qualquer item do sonho. Eu quase posso olhar fixo para os itens de meus sonhos, mas eles se dissipam muito rápido. É precisamente isso que estou tentando dizer. Para compensar a qualidade evanescente dos sonhos, os feiticeiros inventaram o uso do item ponto de partida. Toda vez que você o isola e olha para ele, recebe um jorro de energia, de modo que no princípio não olhe muitas coisas de seus sonhos. 4 itens já basta. Mais tarde você pode alargar o alcance até poder abarcar tudo o que quiser, mas assim que as imagens começarem a mudar, você sentir que está perdendo o controle, volte para o item ponto de partida, comece tudo de novo. Você acredita que eu realmente cheguei ao primeiro portão do sonhar, Dom Juan? Chegou, e isso já é muito. Você vai descobrir, enquanto prossegue, como vai ser fácil sonhar agora. Achei que Dom Juan estava exagerando ou me dando incentivos, mas ele me assegurou que não. A coisa mais espantosa que acontece com os sonhadores, disse ele, é que ao chegar ao primeiro portão, também chegam ao corpo energético. O que exatamente é corpo energético? É a contrapartida do corpo físico, uma configuração fantasmagórica feita de pura energia. Mas o corpo físico não é feito também de energia? Claro que é. A diferença é que o corpo energético tem apenas aparência, não tem massa. Como a energia pura, ele pode realizar atos além das possibilidades do corpo físico. Como o que, por exemplo? Como se transformar num instante até os confins do universo. E sonhar é a arte de afinar o corpo energético e torná-lo flexível e coerente através do exercício gradual. Através do sonhar, condensamos o corpo energético até que ele se torne uma unidade capaz de perceber. Sua percepção, apesar de afetada por nosso modo normal de perceber o mundo cotidiano, é independente, tem sua própria esfera. O que é essa esfera, Dom Juan? Essa esfera é a energia. O corpo energético lida com energia, em termos de energia. Existem 3 modos através dos quais ele lida com a energia dos sonhos. Ele pode perceber a energia enquanto ela flui, pode usar a energia para lançar-se como um foguete até
áreas inesperadas, ou pode perceber como percebemos comumente o mundo. O que significa perceber a energia enquanto ela flui? Significa ver. Significa que o corpo energético vê a energia diretamente como uma luz, como uma espécie de corrente vibratória, ou como uma perturbação. Ou então sente-a como um tranco ou uma sensação que pode até ser dolorosa. E quanto ao outro modo de qual você falou, Dom Juan, o corpo energético usando energia como um combustível de foguete. Como a energia é a sua esfera, não há problema para o corpo energético usar correntes de energia que existem no universo para impulsioná-lo. Tudo que precisa é isolar essas correntes, e lá se vai ele. Parou de falar e pareceu indeciso, como se desejasse acrescentar alguma coisa, mas não tivesse certeza. Sorriu e, justo quando eu ia começar a fazer uma pergunta, continuou a explicação. Já disse antes que, em seus sonhos, os feiticeiros isolam batedores de outras esferas. Seu corpo energético faz isso, reconhece a energia e vai atrás dela. Mas não é desejável que os feiticeiros fiquem procurando batedores. Eu estava relutando em dizer isso a você por causa da facilidade com que podemos ficar envolvidos nessa busca. Em seguida, Dom Juan passou rapidamente para outro assunto. Delineou cuidadosamente todo um conjunto de práticas. Na época achei que num determinado nível era tudo incompreensível, mas em outro era perfeitamente lógico, compreensível. Ele reiterou que alcançar, com controle deliberado, o primeiro portão do sonho é um modo de chegar ao corpo energético. Mas manter esse ganho é uma questão que implicava apenas energia. Os feiticeiros obtêm essa energia reestruturando de modo mais inteligente a energia que possuem e que usam para perceber o mundo cotidiano. Quando insisti para que Dom Juan explicasse com mais clareza, ele acrescentou que todos nós temos uma determinada quantidade de energia básica. Essa quantidade é toda a energia que possuímos e usamos toda ela para perceber e lidar com o nosso mundo envolvente. Repetiu várias vezes para enfatizar que em nenhum lugar existe mais energia para nós e que, já que nossa energia disponível está ocupada, não sobra nem um pouquinho para qualquer percepção extraordinária, como, por exemplo, sonhar. Em que ponto isso nos deixa? Perguntei. Isso nos deixa tendo que arranjar a energia por conta própria, onde quer que possamos encontrá-la. Dom Juan explicou que os feiticeiros têm um método de arranjá-la. Eles redistribuem inteligentemente sua energia, cortando tudo que considerem supérfluo em suas vidas. Chamam esse método de caminho dos feiticeiros. Em essência, o caminho dos feiticeiros, segundo Dom Juan, é uma cadeia de escolhas de comportamento ao lidar com o mundo. Escolhas muito mais inteligentes do que aquelas que nossos pais nos ensinaram. Essas escolhas dos feiticeiros destinam-se a recompor nossas vidas, alterando nossas reações básicas com relação a estarmos vivos. Quais são essas reações básicas? Existem dois meios de enfrentar o fato de estarmos vivos, disse ele. Um é render-se a ele, seja concordando com suas exigências, seja lutando contra elas. Outro é moldando nossa situação particular de vida para que ela se adapte a nossas próprias configurações. Podemos realmente moldar nossa situação de vida, Dom Juan? Nossa situação particular de vida pode ser moldada para se ajustar às nossas especificações, insistiu Dom Juan. Os sonhadores fazem isso. Acha uma afirmativa doida? Não é se você considerar como nós conhecemos poucos nós mesmos. Disse que seu interesse como professor era envolver-se por inteiro com os temas da vida e de estar vivo, isto é, com a diferença entre a vida como consequência de forças biológicas e o ato de estar vivo como uma questão cognitiva. Quando os feiticeiros falam de moldar nossa situação,
de vida, estão falando de moldar a consciência de estar vivo. Moldando esta consciência, podemos conseguir energia suficiente para alcançar e manter o corpo energético. Com ele, certamente, podemos moldar a direção total e as consequências de nossas vidas. Dom Juan terminou nossa conversa sobre sonhar, insistindo para que eu não pensasse meramente no que ele me disse, mas que transformasse seus conceitos no modo factível de vida através de um processo de repetição. Afirmou que tudo que é novo em nossas vidas, como os conceitos dos feiticeiros que ele estava me ensinando, deve ser repetido até a exaustão, antes que possamos nos abrir para eles. Observou que a repetição é o modo pelo qual nossos progenitores nos socializaram para funcionar no mundo cotidiano. Enquanto prosseguia meus exercícios de sonhar, consegui a capacidade de ficar completamente consciente de que estava caindo no sono, bem como a capacidade de parar em meio a um sonho para examinar à vontade tudo que fazia parte do conteúdo daquele sonho. Para mim, experimentar aquilo foi nada menos do que um ato miraculoso. Dom Juan afirmou que, à medida que ganhamos maior controle sobre nossos sonhos, também aumentamos o controle sobre nossa atenção sonhadora. Ele estava certo ao dizer que a atenção sonhadora entra em ação ao ser chamada, quando recebe um objetivo. Ela entrar em ação não é realmente um processo, como normalmente compreendemos um processo, um sistema contínuo de operações, ou uma série de ações ou funções que produzem um resultado. É mais parecido com acordar, uma coisa adormecida que se torna subitamente funcional.